Bom dia, meus queridos, mais uma manhã e nós estamos aqui nesta manhã com o nosso Minuto com Deus, trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações e entendemos que a palavra é que nos alimenta, a palavra nos traz vida e a palavra nos ensina a como conviver e a como viver neste mundo, uma vez que nós fomos transformados pelo poder que há na palavra e essa palavra ela está disposta e está proposta a todos aqueles que se quiserem chegar a Deus, todos aqueles que quiserem conhecer mais sobre Deus, que mergulhem nas palavras do Senhor, que procure a entender e meditar na Sagrada Escritura. Nós entendemos que a Sagrada Escritura é um manual daquele que quer conhecer a Deus, daquele que quer servir a Deus verdadeiramente, e não há uma fonte maior de riqueza que não seja a palavra de Deus, instruída por Deus para nos orientar nesse mundo. Nós estaremos nesta manhã meditando na palavra do Senhor que se encontra na carta que Paulo escreve, 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos estar lendo os versos 6 ao 8, que diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nós vemos aqui essa poderosa palavra do Senhor. Nós aprendemos um pouco com a história de Paulo. Paulo era um militante ao qual perseguia a igreja naqueles dias, era um perseguidor dos evangélicos. E Paulo, até que um dia Paulo teve uma experiência sobrenatural. Partindo Paulo para Damasco, ele tem uma visão, ele tem um encontro com Deus. E a partir desse encontro com Deus, Paulo tem a sua vida transformada. Uma vez perseguidor, agora um anunciador da palavra do Senhor. Agora ele é um ganhador de almas. E Paulo, na sua trajetória, Paulo ele adquire muitos amigos e também muitos inimigos. Nós entendemos, assim como a igreja hoje é perseguida, naqueles dias não era diferente, até a perseguição era maior. E neste período a qual Paulo vive lá em Roma, Paulo ele está recebendo de Deus uma instrução, uma visão acerca do fim da sua vida física. Paulo entende que os dias dele já estavam chegando, mas a preocupação de Paulo era que a obra desse continuidade. E Paulo vai e chama Timóteo. Nesse período, Timóteo ainda estava em Éfeso. Paulo vai e chama Timóteo para dar continuidade àquele trabalho ali em Roma. Naquela época, o imperador que governava Roma era o imperador Nero. E Nero, em todo instante, Nero estava lutando para combater a expansão no Evangelho. O Evangelho se expandia cada vez mais pessoas estavam se convertendo ao cristianismo, mais pessoas estavam se convertendo a Deus. E para o imperador aquilo era uma ameaça naqueles dias. Então Paulo, percebendo que já estava no fim da sua vida, Paulo orienta a Timóteo que assim como ele combateu o bom combate, ele perseverou nas aflições e ele, apesar disso tudo, ele partiria alegre porque ele conseguiu guardar a fé, ele conseguiu manter a mesma fé que ele recebeu lá no encontro que ele teve com Deus a Damasco, até nos fins da sua vida. E ele dá para nós uma orientação, uma instrução, que essa experiência que ele teve, e essa experiência que ele aguardava, que é a vinda de Jesus, que é o encontro, todos aqueles que amam a Deus, todos aqueles que vivem pela palavra, também têm essa chance de ver a coroa, né, de alcançar a salvação. E aqui o mais interessante que Paulo destaca que todo aquele que ama a Deus, todo aquele que entende, conhece a palavra de Deus, que tem uma certa maturidade, ele ama a vinda de Jesus, porque a palavra fala que quando o Senhor vier, ele irá arrebatar a igreja. Antes de arrebatar a igreja, ele vai despertar aqueles que dormem para subir, e depois a igreja. E a Bíblia fala que lá para onde nós vamos, não tem mais sofrimento, nem aflição, é um lugar total, um paraíso, é um lugar perfeito.
Mas enquanto nós vivermos aqui nessa terra, nós seremos perseguidos. Mas a instrução de Paulo para Timóteo é que ele perseverasse, que ele não deixasse a sua fé ser abatida. E nós entendemos que quando nós entramos num propósito, como nós entramos numa luta, nós estamos dispostos a perder ou a ganhar. Mas o interessante é que persevere. Se for para ganhar, amém, entre com toda a garra ao propósito de ganhar. Mas se não ganhar, que não esmoreça, que seja como lição. Então na nossa vida, nós vivemos momentos bons e momentos ruins. Momentos bons também são para ser vividos e ruins da mesma forma. O importante é perseverar. O importante é, mesmo com as diversidades, mesmo com as frustrações, nós não viemos se abater e parar no meio da caminhada. Porque Paulo deixa claro, ele combateu o bom combate, perseverou, guardou a sua fé. E isso é uma orientação de Deus para as nossas vidas nesses dias. Estão difíceis, tá? Estamos sendo perseguidos? Sim, não ao ponto de ter a nossa vida tirada, mas a perseguição vem em relação às afrontas, em relação ao juízo, né, das pessoas para com a igreja, mas que nós venhamos manter firmes nesse propósito. E também aqueles que ainda não tomaram a decisão, né, o momento correto, o momento certo é hoje, porque hoje nós temos o fôlego de vida. O momento de nós achegarmos a Deus e deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. E a partir do momento que Deus passa a trabalhar nas nossas vidas através do Espírito Santo, nós temos as nossas vidas renovadas, regeneradas. Essa é a palavra que eu trago para vocês nessa manhã, para que nós venhamos meditar e alimentar dessa palavra no decorrer dos dias. Não venhamos nos abater diante das circunstâncias más, mas que venhamos perseverar, assim como Paulo perseverou. Senhor nosso Deus eterno, Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa rica palavra nesta manhã, ó Pai, que nós venhamos ser, ó Pai, exemplos, ó Pai, para aqueles que nos seguem e para, ó Pai, aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus, que nós venhamos, ó Pai, dar um bom testemunho, assim como Paulo deixou para Timóteo, que nós venhamos também, ó Pai, combater o bom combate, ó Pai, colocarmos à disposição para anunciar o Evangelho, para fazer as boas obras nessa terra, ó Pai, e contudo, ó Deus, que nós não venhamos perder a nossa fé, que nós venhamos perseverar, ó Senhor, naquilo que nós nos propomos a fazer em prol da obra, Pai, porque nós aguardamos a vinda do Senhor e nós nos alegramos, ó Pai, com essa vinda, a qual, ó Pai, é o refrigério para as nossas almas, aonde, ó Pai, o lugar onde nós vamos, não teremos mais aflição nem tristeza, ó Pai. Essa é a oração que eu te faço nesta manhã, ó Deus, uma oração de agradecimento, ó Deus, por essas palavras que o Senhor nos trouxe nessa manhã. E oro também, ó Pai, para aquelas pessoas, ó Pai, que estão aí inscritas nesse canal, que têm ouvido todas as manhãs uma palavra do Senhor para as suas vidas, para as nossas vidas. Que o Senhor encha, ó Pai, o coração dessas pessoas, ó Pai, de alegria. Encha, ó Pai, os corações dessas pessoas, ó Pai, de perseverança, ó Pai. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus.